Religar, de Bebeto Alves. Religar o olhar ao som do tempo, às horas. Religar a palavra ao seu destino, ao seu sentido. Religar Deus à reza, ao som do ouvido, à sua noção. Religar os avisos aos sobreavisos, os achados aos perdidos, a beleza à feiura, aos canos entupidos da imaginação. Religar a perda ao ganho, a memo ao esquecido. Religar o começo ao avesso, o seu fim. Uns aos outros, as roupas aos tecidos, aos livros, à iluminação. Religar a chama fria da fome à quente cor da visão. Religar os verdes aos vermelhos e aos marrons. Religar o vento do sim à sua contradição. Religo o que se diz ao que eu não digo. O que sai ao que sigo ao centro da miração. Religar o desligo. Religar a minha religião. O real eu insisto ao espelho, a linguagem aos escritos da minha mão, o teu corpo ao meu, religar um bocejo. Ao mais acordado, mais vivo, as cartas das súplicas aos pontos de mutação. Religar os sistemas às gerações. Religar o chão ao pé, a marcha ao velocímetro, o racional ao bípede implume de Platão. Religar o religo, o desligo, religar minha religião. Religar, relegere, religare, o céu ao inferno, a tua dimensão. Desligar, apagar, não fazer mais sentido, de mim ao poder do coração. Bebeto Alves. Querido, obrigada por sua arte. Bebeto, vou livre, alto, pleno. Muito boa noite, senhoras e senhores, mamãe! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso Sarau Voador, Literatura e Improvisos Transcriados, que a gente está aqui com uma imensa alegria, posando nesse espaço no Instituto Ling, no Porto Verão Alegre, que tem tantas atrações para todos os gostos, nessa da edição número 46 do nosso Sarau Voador, para celebrar a arte, a vida. Isso é mesmo. 46ª. Isso, 46ª, viu? Bem, também dou a minha saudação, boa noite a todas e a todos. Uma alegria estarmos aqui novamente, né, Débora, no Instituto Ling, repetindo um pouso do Sarau Voador aqui nessa instituição, outra vez a convite do Porto Verão Alegre, esse festival incrível, já há alguns anos, né, que a gente vem participando, eles têm nos convidado, a gente tem vindo com muito entusiasmo, é sempre muito bom, o festival está incrível, cada vez mais extenso, mais variado, mais cheio de atrações, e ontem a gente teve a primeira sessão, né, do Sarau Voador, aliás, é a primeira vez que o Sarau Voador tem 2 dias seguidos, né? A gente já repetiu algumas edições, mas, né, espaçadamente no tempo. Uma microtemporada, né? Essa é uma microtemporada. E está sendo muito bacana, ontem foi incrível e eu tenho certeza que hoje também vai ser. E com esses caras... Pois é, essa edição absolutamente especial do Sarau Voador, nas pegadas de Bebeto Alves, tem gente muito incrível aqui conosco, que vão nos auxiliar e nos guiar no nosso voo. E eu queria que vocês recebessem com um aplauso muito caloroso essas 2 grandes figuras da cultura brasileira, que a gente tem o privilégio de estar aqui no palco comigo, com a Débora, com o Alexandre Carvalho A21, que é o nosso artista visual e que faz a crônica visual dos nossos encontros. Então, recebo os nossos convidados especiais, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira. Maravilha!
Essa canção chama-se Povoado das Águas. Foi composta pelo Bebeto, pelo Antônio Villeroy, pelo Gelson e por mim, para o espetáculo Juntos. E ela fala dessa cidade. Parece inundada quando vista do avião, povoada de águas, sina de escorpião. Que gesto, que desenho, que composição, que tempo nos compassa o teu coração. Ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó minha mãe, ó minha cidade, ó Nossa Senhora, ó mãe, protege os navegantes que vêm navegar e os teus fiéis amantes que vêm te abraçar. O braço esticado alcança um rio de imagens que avança e dança no frio que atravessa essa madrugada. Enquanto teu filme rodava, não eras Londres nem nada, mas estavas toda neblina ali, me esperando chegar. Quando queres, és a fúria de um vulcão. Outro dia, pura paz, meditação. Ao longe, a noite, um lago espelha o teu clarão. Das dores, teus atores sobreviverão. Povoado das Águas, então, essa bela canção escrita pelos caras dessa camiseta aqui. Antônio e Bebeto e Gelson e Nelson. São os nossos Fab Four aqui. E eu, com muito orgulho, literalmente visto a camiseta dessa galera, dessa gurizada. Eu confesso que de todos os saraus voadores, esse foi o mais difícil de fazer o roteiro. Porque é tanto material, Bebeto Alves, é tão extensa a sua obra, ele é tão múltiplo, e são tantas coisas curiosas, comoventes, humanas sobre esse artista gigante que foi e é Bebeto Alves, porque ele vive na sua obra. É incrível quando a gente pensa isso, né? Esse limiar, essa linha tão fina entre a vida e a morte, aonde que a gente se coloca, às vezes a gente está morto aqui, com a presença nessa vida, e alguém que já se foi está tão vivo. E essa sensação muito forte, mexendo nesse material, além do que ele alguns desses materiais que eu tô trazendo, que a gente trouxe, que eu escolhi, foi selecionado por ele mesmo, porque ele participou do primeiro Sarau Voador em 2018, né, Roger? Em março de 2018, na extinta Casa de Teatro. E foi a nossa primeira edição, era das pessoas que não tinham um lugar muito fixo, que iam e voltavam, e tem muito a ver depois vendo mais textos, e também através das palavras dele, e do próprio Nelson falando dele, esse cara que foi um cidadão do mundo. E ele e a Nora Prado a gente chamou para isso, né? Os que vão e voltam. Porque a ideia, né, Débora,
Sarau Voador desde sempre, e até por isso tem esse nome, é essa coisa errática. A gente pousa em vários lugares, né? Às vezes repete um ou outro lugar, mas a ideia é ser meio mambembe mesmo. E queríamos, então, 2 convidados que tivessem uma alma meio cigana, né? Então, a Nora Prado e o nosso querido Bebeto Alves foram os nossos primeiros convidados, né? Não, e foi emocionante relembrar isso, e relembrar porque eu conheço o Bebeto desde pequeno por causa da Lori, da minha mana, que também não tá mais aqui entre nós. Enfim, e é tanto material que na verdade podia ser uma série de Sarau Voador. Mas não é o caso, então seguem aqui pinceladas, pistas, canções, trechos do excelente documentário Mais Uma Canção, do René Goya e do Alexandre Derlan, que vocês vão ver aqui, é genial, e aconselho a todas e todos assistirem na íntegra, porque é comovente e um trabalho impecável. E é isso que a gente trouxe pra gente seguir juntos nas pegadas de Bebeto Alves. E realmente o material é muito farto. Ontem aqui eu lembrei que a gente levantou muita coisa, porque o próprio Bebeto era um criador múltiplo, porque além de cantor, compositor, escrever letra de música, harmonia, ele era também artista visual, fotógrafo, ficcionista, gestor cultural, produtor cultural. Bem, era um sujeito muito instigado e uma usina de produção criativa. E ele escrevia muito também. Então tem muita produção textual, entrevistas dele, e também de gente que conviveu, que trabalhou, que conheceu e que admira o trabalho do Bebeto. Então tinha bastante material nesse riquíssimo documentário, Mais Uma Canção. Então fizemos trechos e realmente, como a Débora disse, poderia ser uma série, tanto que a gente está fazendo 2 aqui, não poderia ser mais extenso. Bom, mas entre esse aluvião aí de conteúdos, a gente também vai separar e vamos ler aqui trechos de uma entrevista que o Bebeto Alves concedeu em 2021 para o professor de literatura e escritor Luiz Augusto Fischer, para a revista eletrônica Parêntese. Em 2021, comemorávamos os 40 anos do lançamento do primeiro disco solo do Bebeto Alves, um LP homônimo que foi super marcante na trajetória, especialmente da música aqui no Rio Grande do Sul, mas que repercutiu também nacionalmente. E o Bebeto relembrou os princípios da carreira dele, esse disco, as ideias artísticas e musicais que ele tinha e tem, e tinha quando jovem, tinha na maturidade, na época da entrevista. Uma entrevista muito, muito bacana, muito rica. E nós vamos ler alguns trechos assim que dão uma pincelada, um esboço, como o Alexandre faz aqui, do perfil aí do Bebeto Alves. Então, vamos lá. Entrevista de 2021. Eu cheguei em Porto Alegre em janeiro de 1970. Eu cheguei de Uruguaiana, já músico, já artista, apesar da pouca idade, 15 anos. Mas eu já tinha experiência. Cantava nas rádios locais, toquei em vários grupos de baile de lá. Foi um choque. As pessoas, os novos amigos de rua, riam muito quando eu falava. Bullying. Claro, isso não existia como conceito ainda, ou preconceito. Era assim e pronto, uma gozação. Ao invés de me acabrunhar, de me intimidar, isso me fez vir à tona uma forma enorme. Adquirir conhecimento, novos amigos, livros, cultura, reflexões, drogas alucinógenas. E abandonei o colégio no 2º ano do ensino médio, ou o 2º ano científico. Eu mudei, eu saí da fronteira, saí de Uruguaiana e vim pra capital. Nos 70 que serão 10, nos 70 que serão 10. Aquele mundo que eu acreditava que existia, não existia mais, né?
com aquele catálogo de signos, né, da fronteira. Meu bater de asas, meu voo louco. Eles deixaram de existir, ou propositalmente eu comecei a jogar fora, porque na relação que se estabeleceu na capital era motivo de chacota, entendeu? A questão, o dado cultural, né, que a gente trazia da fronteira, a maneira de falar, né, o sotaque carregado, o vocabulário cheio de palavras em castelhano, em espanhol, né, era motivo de riso, né? E aí, evidentemente, como garoto naquele período, tu começa a abandonar essas coisas para poder te comunicar e te sentir inserido em alguma tribo. De consciência, as cores que trago, a estrada que tomo, meu caminhar descalço nas pedras, meu caminhar descalço. Tem essa ousadia de raiar nesse novo dia vivo a perguntar o que de muito nos aconteceu, se fez restar, rangeu, pisos, risos, tábuas, coração, do brocínio, esquinas, ferro e zombaria. Não sou mais o mesmo que disserta, forma quem me havia morto, quem me havia. No que me avoou eu quero asas, no que me aqueceu eu quero fogo, no que me soltou eu quero solto em nós, misterioso porto escancarado ao mar. No que me avoou eu quero asas, no que me aqueceu eu quero fogo, no que me soltou eu quero solto em nós, misterioso porto escancarado ao mar. No peito a certeza me leva a cantar, na pedra um caminho me faz caminhar. Sou minuto um louco desejo, de qual louca vida que me acordar. Se der beijo afago, morro de paixão, se romper rompida, dor aguda então. Não serei mais o mesmo que disserta, forma quem me havia morto, quem me havia. No que me avoou eu quero asas, no que me aqueceu eu quero fogo, no que me soltou eu quero solto em nós, misterioso porto escancarado ao mar. No que me avoou eu quero asas, no que me soltou eu quero solto, no que me soltou eu quero solto em nós, misterioso porto escancarado ao mar. Ontem, quando o Nelson tocou essa linda valsa do Bebeto, eu brinquei dizendo que poderia ser do Nelson. Tem uma poética e tem um clima Nelson Coelho de Castriano. E muito lindo. Eu queria saber de vocês, Nelson e Gelson. A gente viu imagens aqui desse primeiro clipe do Mais Uma Canção. No final tem umas fotos do Bebeto com aquela galera efervescente da cena da música e da cultura de Porto Alegre, meados dos anos 70. Então ali dá para identificar pessoas como Nico Nicolaevski, Carlinhos Hartlib, todos juntos ali. E eu sei que vocês conheceram pessoalmente o Bebeto em épocas diferentes, né, Nelson e Gelson? E já conheciam ontem, no nosso papo, vocês já disseram que já conheciam o Bebeto, de ouvir no rádio, né, de alguma maneira já tinham escutado. Eu queria saber de vocês o que chamou primeiramente a atenção de vocês no Bebeto, o que se destacou quando vocês conheceram pessoalmente mesmo o Bebeto.
Bebeto? O que chamou disso? Puxa, esse cara é isso, né? Ou são várias características. O que impressionou vocês no primeiro encontro? Gelson. Bom, eu admirava o Bebeto à distância, porque eu morava em Gramado, né? No período lá nos anos 70, eu era escultor, entalhador em Gramado, né? Fazia quiquito. Fiz muitos quiquitos. Mas eu ouvia muito rádio Continental, Rádio Guaíba, Osmar Menete, né? E a Rádio Continental, e via TV, jornal, então o Bebeto frequentava todos esses veículos aí. E nas minhas vindas a Porto Alegre para assistir espetáculos, uma vez no Clube de Cultura eu assisti o Utopia. Eu fiquei louco, nossa Senhora. E uma amiga me convidou um dia para ir na casa visitar uns amigos aqui na Zona Sul, que é a Lu Grimaldi, a atriz Lu Grimaldi. E aí vamos lá na casa dos amigos e tal. E o Bebeto estava lá. Então rolou uma janta lá e tal. E o que me impressionou, assim, me chamou a atenção no Bebeto, no papo que a gente teve, que ele tinha uma seriedade, assim, no que diz respeito do fazer música, né? E aquilo ali me tocou bastante. E mais tarde eu reencontro com ele, eu já morando em Porto Alegre, quando a gente faz o Compom Cantalupe, que era organizado pela Cooperativa dos Músicos de Porto Alegre, onde o Nelson foi o primeiro presidente, depois o Bebeto também foi presidente. E ali, então a gente viajou muito ensaio, muito papo, a gente conviveu bastante. E mais tarde, então, a gente nasceu esse show, que era um show para a gente fazer, fomos convidados para fazer cada um o seu show num evento, e resolvemos, por que não juntarmos os quatro e fazer um espetáculo? Aí nasceu Juntos. E daí para frente, muitas turnês pela América Latina, pela Europa, e 2 álbuns gravados, né? E ainda para mim não caiu a ficha ainda que ele está aqui, né, com a gente. Arrepia. Nelson. É difícil. O hiato da ausência é difícil. E conheci o Bebeto lá em 78, com o disco Paralelo 30. E conhecia, claro, antes da Rádio Continental, que nem o Gelson, assim, da música da época, né? E conheci lá e foi instantâneo, assim, essa identificação. O Bebeto não suportava a paisagem estagnada como estava. E eu era assim também, até hoje, assim. Sabe, essa paisagem que a gente... é assim mesmo a cidade. A cidade não é assim, né? A gente pode mudar a cidade, a paisagem dela, a paisagem sonora, arquitetônica, a gente pode mudar. E a gente não se conformava, principalmente da cultura local aqui, né? Que a gente sempre era convidado a sair da cidade, né? E a cidade tinha que ter a sua trilha sonora, assim, tem que ter o seu teatro, ter o seu jornalismo, a sua dicção, nós temos uma dicção, né? E foi imediato, então, assim, essa relação com o Bebeto de instigante, como era, de não suportar a geografia estabelecida. Então isso foi imediato, assim,
essa amizade, né? Agora eu estava vendo aqui, passou um trecho de um filme aqui, que ele está tomando um vinho, né? Isso ele foi um espetáculo, eu convidei ele para ele participar. E a gente fez um filme, foi um espetáculo que eu fiz, chamado Milagrezinho. Era bem na época do Milagrezinho, em todos os sentidos. E ele participou do filme. Então foi imediato, assim, quando eu vi, eu era o irmão do cara. E um instigava o outro, né? Um fazia com que o gatilho do outro significasse a nossa vida. A gente não fez assim a gente vai viver assim. A gente não suportava essa coisa assim. Tinha que fazer algo, né? E a gente fez. Né? A gente fez, assim, uma coisa que passa 40 anos, assim, mais, quase 50. E a gente não se dá conta, né? E eu acho que a gente ladrilhamos a cidade, pelo menos na música, ladrilhamos junto com outros grandes companheiros, com outros grandes músicos. E toda a área cultural, né? Porque andávamos juntos, né? Eu me lembro bem que em Porto Alegre, na década de 70, só eu que sou coevo disso, de 70, tem mais alguém contemporâneo. Mas 70, sim, era em função da cidade ter sua cultura ainda se fazendo, né? Porque pouco se gravou na década de 60, registro fonográfico, assim, né? Tipo, conjunto Norberto Baldoff, alguma coisa do Pauchon Cortes, alguns discos. Mas a fonografia começa em 70, assim, final dos anos 70, que começa a ser registrado na cidade. Lupicínio gravou lá em 30 e 40, depois, mesmo Lupicínio não gravou em 60, Túlio Piva gravou um compacto. Então a gente queria quebrar esse processo, quebrar o paradigma. Temos que fazer aqui, porque aqui está uma tesão pela cidade. A cidade precisa de uma tesão, né? uma volúpia de mudar o processo, né? E a gente fez, assim, com o pessoal nos meios de comunicação, José Fonseca, das rádios, Júlio Furs, o Mr. Lee e outros conspiradores nos veículos, né? E a gente transforma a cidade pela primeira vez, assim, de forma efetiva, começa a ter uma paisagem não apenas geográfica. Morro Santo Antônio, Morro Santa Teresa, a cidade passa a ter uma paisagem sonora. Sabe, se escutar, a gente fala assim, tá, tem o pessoal do ativismo e tal, que já tinha mais gravações, né? Mas a cidade, do pessoal do rock and roll, jazz, né? E essa era a luta do Bebeto, que eu me tornei imediatamente irmão. Muito bem, vocês ladrilharam essa cidade Pequeno, com pedrinhas de brilhante, né? Pequeno trecho. E é tão importante isso que tu está colocando, porque é um processo revolucionário da insatisfação. A gente falou há pouco, né? Só na dor que a gente transforma, é na insatisfação que a gente vê a necessidade de transformar. E a gente vive numa cidade que é autofágica. Ela é sob o signo de Escorpião e é uma cidade, ontem mesmo a gente comentou, que não suporta muitos espaços culturais. A gente vendo o Teatro de Câmara fechado há quanto tempo? Quantos anos ficou fechado o Teatro São Pedro? Aí teve a reabertura graças a Dona Eva Sofer, que promoveu aquele espaço cultural de uma maneira impressionante e que a gente está perigando ter um processo de novo de retrocesso dentro do Teatro São Pedro, pois eles não têm mais uma equipe técnica, que era a coisa que ela mais privilegiava, que ela mais cuidava dentro do teatro. E assim como vários outros espaços, né? Se a gente pensar no Araújo Viana, então de que forma nós, como pessoas que habitamos esse lugar, se responsabilizar mais? Porque não é o outro. A gente acaba botando, né, no lugar do outro. Não é a culpa do fulano, é do prefeito. Vamos esperar do prefeito. Vamos esperar dessa gente, não dá. E eu tô falando isso porque me toca muito a tua fala e vejo que isso é uma responsabilidade não só dos artistas, mas de todas e todos nós, da gente assumir mais o que eu quero desse espaço onde eu vivo, porque a gente vive numa era onde a venda é pelo menor esforço.
E nós, seres humanos, viemos aqui para fazer, e não para ficar parado para a maquininha fazer para nós. Nós não somos digitais. Somos analógicos. Lógico. Somos um bando e muitos Somos outros. um bando e muitos outros. Como já dizia Bebeto, era só um parênteses na nossa conversa. Mas me toca profundamente. Que bom que vocês existem e continua fazendo. Porque o que ele falou agora, que resolveram se juntar, é isso. Junta todo mundo que é para o mundo melhorar. Esse é o nosso lema e é só assim, né? Não tem mais como fazer as coisas separados. Tanto que o juntos é uma evolução também, né? Agora, esse desejo, né, constante, esse moto contínuo que era o Bebeto, de querer fazer as coisas... É um exemplo, né? Incrível. Ele, já mais nos últimos anos, estava investindo muito na sua verve, na sua expressão artística do ponto de vista visual, como artista visual e como fotógrafo. E a Débora tem um depoimento, e nós vamos ver algumas imagens que dão conta dessa faceta do Bebeto Alves, muito legal, né, Débora? Fala para nós aí, divide com a gente. Então, eu registrei aqui para compartilhar com vocês. Em agosto de 2020, no auge da pandemia, eu recebi uma mensagem do Bebeto divulgando uma exposição chamada Escatologia. E eu fiquei tão impressionada com as imagens, mas principalmente a coisa que me pegou primeiro foi o texto, que fazia parte dessa exposição. E aí eu respondi para ele que eu ia amar, eu adoro essa coisa da voz, de gravar literatura, locuções, etc. Eu disse, que vontade de gravar esse texto, Bebeto. Ele disse, que massa, vamos fazer. Não gravei até hoje, mas ainda temos tempo. E eu achei as imagens excelentes, sufocantes, profundas. Por isso a gente selecionou aqui para compartilhar com vocês essas imagens, pedir para largar aí para nós. E vou dizer o texto que acompanhava, que diz assim: essas imagens são algumas imagens, não todas, apenas uma amostra do que foi construído, destruído pelo assombro, pela desolação desses últimos meses. São imagens de um pesadelo, sim, onde a nossa humanidade é considerada uma subversão. A decomposição de tudo aquilo que nos representa. As cidades, a arquitetura, livros, tecnologias, florestas, pequenas e grandes coisas das quais somos feitos e que nos traduzem em uma civilização fundamentada no conhecimento, no respeito e na diversidade. Essas imagens têm um apelo ficcional que se aproximam das HQs, captadas em várias cidades como Roma, Boston, São Paulo, São Leopoldo, Rio de Janeiro, Paris. Pelas ruas, lixões, pátios de sucata e também em ambientes especialmente criados para essa produção. Elas narram um final de tudo, uma explosão, uma contaminação pela violência, pelo vírus da insensatez. E talvez, quem sabe, ao narrar um final, a gente possa ainda pensar em um recomeço, que, aliás, todo final engendra, apesar dos pesares. Bebeto Alves. Essa música se chama A Medicina do Doutor, uma música que eu e o Bebeto fizemos no Rio de Janeiro em homenagem ao Dr. Colombo Cruz, que é um parceiro nosso, que já ajudou muitos músicos. A gente achou que tinha que fazer essa música para ele. E agora o Colombo gravou, convidou o Bebeto para gravar junto com ele e eu, e
gravamos um clipe que já está aí nas redes, A Medicina do Doutor. La 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 ya, la 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 ya, la ya, la la ya la ya, la 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 ya. A medicina do doutor, para a gente encontrar um novo amor, para os olhos vermelhos de chorar. Diga, doutor, o que é bom pra passar. Será um encontro no ponto do sol se pôr, na espuma, na areia, na beira do mar. Será uma pílula de bem-estar. Ei, menina, que na esquina do tempo eu já te vejo, subindo a rua do desejo, eu sentindo um efeito no ar. Ei, menina, que na esquina do tempo eu já te vejo, subindo a rua do desejo, eu sentindo o efeito no ar. Não há riqueza ou dinheiro que faça alguém se curar. Uma paixão vem primeiro e um novo amor pra ficar, pra remediar. La 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 la, la la la, a medicina do doutor, para a gente encontrar um novo amor, para os olhos vermelhos de chorar. Diga, doutor, o que é bom pra passar. Será um encontro quando o sol se pôr, na espuma, na areia, na beira do mar. Será uma pílula de bem-estar. Bem, menina, que na esquina do tempo eu já te vejo, subindo a rua do desejo, sentindo o efeito do ar. Bem, menina, que na esquina do tempo eu já te vejo, subindo a rua do desejo, sentindo o efeito do ar. Não há riqueza ou dinheiro que faça alguém se culpar. Uma paixão vem primeiro, um grande amor pra ficar, pra remediar. Ai, coisa mais linda. Vocês... E seguem juntos, né? Estão fazendo shows, vocês dois também. Isso. Agora, e tão lindo ver vocês juntos. Seguem juntos, é isso. É comovente. Só não tá o Villeroy aí porque ele resolveu comer bacalhau. Ora, pois. Ora, pois. Pois é, eu vou confessar para vocês que eu tenho uma inveja dessa gente que pagam tudo com arte. Né? O Gelson vai no médico, aí compõe uma música, tá pago. Né? A Débora vai lá num restaurante bacana, aí depois termina, diz um texto do Caio Fernando Abreu, tá pago o jantar. É escambo. Boa ideia! O Alexandre pega. Pagou a terapia, olha aí, ó. Paga a terapeuta com quadro, né? Tem uma inveja. É meio um escambo. É um escambo, né? É como tudo começou. Tanto que nessa letra diz assim: não há riqueza ou dinheiro que faça alguém se curar. É lindo isso, de né? fato. Esses dois versos são lapidares maravilhosos. Bem, gente, vamos seguir por aqui, lendo mais um trecho da entrevista do Bebeto Alves para a revista Parentes.
Sempre fui urbano, um povoeiro, como se costumava dizer, que é para diferenciar justamente o homem do campo da cidade. Eu não tinha uma visão crítica ao viver no limite do país, ou em contato direto com outra cultura no meu cotidiano. Para mim era tudo a mesma coisa, tudo natural. Era o meu mundo. Na verdade, acho que nunca me localizei. Quero dizer com isso, eu me senti um local. Eu nunca fui local de lugar nenhum, como eu não sou até hoje. Essa talvez seja a herança maior de ter vivido na fronteira, porque ela faz tu perderes a dimensão do limite. Tudo é possível. Uma vez, o Juarez Fonseca escreveu um negócio que me marcou. Ele disse assim: o Bebeto Alves é um cara que muda sempre para se manter fiel a ele mesmo. Seria mais cômodo para ele pegar uma coisa que deu certo, insistir naquilo e ficar, como a maioria faz. Mas ele não, ele tá sempre, ele é um mutante, ele tá sempre se transformando. Ele tem um instinto, sei lá, uma coisa que move ele a sempre buscar uma coisa nova. É difícil, né, você conciliar isso para um artista, você viver disso e realizar isso, né? E ele não quer saber, ele segue o que a cabeça dele está dizendo naquele momento, que não quer dizer que vai ser o que vai estar dizendo daqui a 10 minutos, entendeu? Que é a outra marca dele. E essa vontade do Bebeto era natural dele. Ele nunca buscou isso como uma forma de ficar munido de ferramentas para o enfrentamento do moderno. O Bebeto naturalmente transava isso. E transa isso, né? Quando ele vai buscar a milonga, um síntese da obra dele, e ao mesmo tempo põe uma informação nova, harmônica, ou de texto, ou tecnológica, ele não faz isso pensando numa artimanha ou num simulacro. Ele faz porque é aquilo. É tão legal rever, né? Agora, escutando, eu lembro, tu falou do Caio, eu lembrei de um texto que a gente teve a semana passada aqui falando do Caio Fernando Abreu. E aí tem um texto do Caio que ele diz assim: às vezes me pergunto o que eu acho de tal coisa. Pô, eu não sei o que eu acho. Na hora eu acho uma coisa, depois eu acho outra, eu não tenho opinião formada sobre nada. Eu não acho que isso é insegurança, eu acho que é abertura, que tudo é passível de uma outra interpretação. E é muito a cara dele, assim, agora escutando, me veio direto. E é legal esse depoimento do produtor Sérgio de Carvalho, que é o que fala, ele resume, sintetiza muito bem. O Nelson também, mas é interessante colocar o Bebeto como mutante, né? O Sérgio, um dos grandes produtores que esse país já teve, infelizmente também já nos deixou um par de anos atrás. E ele é irmão do Mu e do Dade Carvalho, né? Dois baitas músicos também. Então, eu acho que essa característica, né, de ser, da impermanência, digamos, é muito típica do Bebeto. Um outro fato que me comoveu bastante foi ler o texto que o Nelson me enviou, que eu fico pedindo material dos convidados para a gente montar esse roteiro, né, dos nossos saraus. Aí ele me mandou um texto que ele escreveu sobre o Bebeto também, a pedido da revista Parentes. E aí, quando eu fiquei tão comovida, tanto que eu mandei um WhatsApp para ele na hora, que dá vontade de dizer ele inteiro, o texto do Nelson, mas não dá tempo. Não teria como trazer ele inteiro, então a gente selecionou alguns trechos e aí me bateu uma coisa de cima, mas ainda bem que os nossos corações desconhecem o relógio. Esse texto eu falo em pano rápido, em teatro, pano rápido é quando encerra uma cena e corre a cortina. E eu vou fazer o contrário, vou fazer um pano rápido antes da cena. E que é sobre esse documentário quando ele foi apresentado no Festival de Gramado e para a plateia lá que estava lotada. Eu vou ler sobre essa cena. Pano rápido, 2013, agosto. Celebração. Plateia lotada. Estamos no Festival de Cinema de Gramado para assistir mais uma canção.
Diz o programa, abre aspas, um documentário que mostra a trajetória do músico e compositor Bebeto Alves, um dos mais consagrados nomes da música popular no Rio Grande do Sul. Continua o texto, com direção de René Goya e Alexandre Terlan, um longa com 100 minutos e uma produção do Núcleo de Especiais da Estação Filmes. Fim da sessão. As luzes são acesas. A plateia levanta e aplaude de pé efusivamente durante mais de 10 minutos. Bebeto não pôde ir ao evento. A exibição desse documentário, segundo o Nelson, e eu concordo completamente, deveria ser obrigatória em todas as escolas de jornalismo cultural ou afins. A amnésia é uma tarefa da história. A indiferença sempre será uma escolha covarde. Mais uma vez, viva Bebeto Alves. Essa letra também o Bebeto um dia me ligou e disse: essa música tem a tua cara, você tem que colocar uma melodia aí nela, dá uma olhada. Aí eu devolvi pra ele assim: é a noite do paralelo, é a noite meridional, é a noite do paralelo, é a noite meridional, ainda é a noite das brumas, invisibilidades, nossos corações. É a noite dos faróis, o que acende, acende, fumaça, lamparinas, isqueiros, fogueiras, tochas e lampiões. Há os que passam brilhantes, lá fora fria noite, a iluminar todos os nomes que a memória guarda. Todas as imagens que se recompõem, Todas as imagens que se recompõem, todas as imagens que se recompõem, todas as imagens que se recompõem. É a noite do paralelo, é a noite meridional, é a noite do paralelo, é a noite meridional, ainda é a noite das brumas, invisibilidades, nossos corações. É a noite dos faróis, o que acende, acende, fumaça, lâmpada,
lamparinas, isqueiros, fogueiras, tochas e lampiões. Aos que passam brilhante, lá fora fria noite, a iluminar todos os nomes que a memória guarda. É a noite dos faróis, o que acende, acende. É a noite do paralelo, é a noite meridional, é a noite do paralelo, é a noite meridional, é a noite do paralelo, ainda é a noite. Viva Bebeto Alves. Música do Rio Grande do Sul não tocava no rádio. Então, foi um espanto quando os músicos daqui começaram a se ouvir. Então, a Continental ter entrado nesse esquema de divulgar a música daqui foi uma coisa bem importante. A Vida de Gili tinha 15, 16, 18 atrações. Tinha muita música na cidade. Havia uma turma nova vindo, né? E as rodas de som nascem disso, todas as sextas-feiras da meia-noite. Isso teve muito impacto, né? Porque realmente enchia muita gente. E era um momento especial na cidade também, né? Que estava surgindo uma nova música, surgindo um novo público. E um novo público se identificava com essa música, né? As rodas serviram para revelar muita gente. Uma das bandas que surgiram foi o Utopia. Mostrou seu trabalho, entrou pro Utopia. Acabei acompanhando o Bebeto no Utopia. Me tornando uma artista em evidência ali no Sul, com Utopia. Eu já conhecia através do grupo Utopia. Eu já conheci o Bebeto via o grupo Utopia pela rádio. Bom, eu conheço o Bebeto há muito tempo, desde o tempo que o Bebeto fazia parte do grupo Utopia aqui em Porto Alegre. E eu já tinha uma admiração muito profunda pelo trabalho dele, porque a primeira vez que eu escutei Utopia num clube de cultura, eu fiquei de cara assim sentado, porque era um som tão incrível, era um barato tão bonito, o som dele, que eu fiquei assim completamente apaixonado. Pesca agora pisam, em pomares distantes. Evidentemente que toda a minha trajetória começa aqui, né? Com Utopia, no início dos anos 70, aquela incertidumbre, aquelas rodas de som. Levaram poeira daqui de pequenas estradas, de estações e grandes festivais. Utopia, sim, ele fez parte desse início, dessa grande mudança, desse novo ser que surgiu ali, né? Ser humano, né? E que mais tarde conseguiu reunir tudo de novo, né? Os pedaços todos. Inquieto, rebelde, criativo, dizia a imprensa. Bebeto é o que mais fala. Ontem a gente estava comentando aqui esse trecho e falamos um pouco mais a respeito desse grupo incrível que foi o Utopia, né? Tinha o Bebeto, os irmãos Ricardo e Ronald Frota, e que, como vocês viram por esses depoimentos, foi um ponto de inflexão, assim, acho, né, a passagem desse grupo, e quem assistiu realmente tinha um treco estético vendo esses caras se apresentarem e acabar. E aí o som é essa mistura interessante de influências de música brasileira, folk, rock progressivo. Então era um caldeirão interessante musical que a gente ouvia também em outros artistas, grupos da época. A gente viu ali o Cledir. Os Almôndegas eram uma representação também desse pote
né, esse cadinho cultural aí, de influência, depois mais tarde o musical Saracura. Mas conversando ontem sobre Utopia, eu lamentava, gente, vocês viram o Juarez Fonseca falar, né, da Rádio Continental, que era a fonte da informação musical que se tinha, né, naqueles meados dos anos 1970. Eu lamentava que Utopia incrivelmente não deixou registros fonográficos lançados. Não tem disco. E até hoje continua sendo influente, pelo menos na memória das pessoas que os assistiram. E isso, pô, é uma potência, né? E os caras não tem disco lançado, não dá para ouvir, não dá para botar no Spotify e escutar, porque não tá lá. E isso é muito, muito louco, muito interessante, né, a perpetuação desse legado musical. Então eu estava falando a respeito disso e dizia, daí quem estava aqui na plateia ontem, né, é um grande parceiro, um dos grandes parceiros do Bebeto Alves, que é o músico, né, guitarrista, um baita produtor, compositor também, Marcelo Corsetti. Ele veio ontem, disse que estaria hoje aqui, não vi, eu sou meio bem míope, talvez ele esteja aí na plateia. Terminada a apresentação de ontem, ele veio falar comigo: não, Roger, olha só, tem uns áudios, tem uns arquivos porque ele também é um cara que coleciona música, sons, raridades, né? Então ele tem um acervo pessoal de coisas incríveis que a gente nem sabe da existência, como eu pelo menos não sabia, essas gravações, e ele me passou. Eu estava ouvindo hoje, gente, passou também para Débora, né? E são incríveis. Passou para os meninos, não sei se vocês já conseguiram também. E tem uma coisa legal, hoje quando eu recebi, eu perguntei pro Marcelo: Marcelo, posso passar para os guris e para a Cris Bens, que foi esposa do Bebeto também? E aí eu disse: Marcelo, já mandou isso para a rádio? Para a FM Cultura, que é a única rádio, a Univates FM de Lajeado e a FM Cultura são as únicas rádios que tocam as músicas daqui, né? Que é outra questão do nosso sistema autofágico. E aí ele disse: não, então em breve vai estar rolando na FM Cultura e na Univates FM, porque eu vou fazer esse movimento e com certeza vai tocar. E é muito bom. É muito legal. Não, e o Bebeto cantando agudíssimo, assim, é um outro registro, né? Aí tu já vê que tem a cara dele também, ao mesmo tempo que é um outro timbre, já tem uma característica muito pessoal, muito personalizada a voz dele, né? É incrível, foi comovente escutar aquilo. Vamos, Débora, ler mais um trecho aqui, então, desse texto bacana aí que o Nelson escreveu para Parêntese a respeito do Bebeto. Final de 1977, o começo. Conheci o Bebeto, Grupo Utopia, e o Carlinhos Hartlip mais pela Rádio Continental e por alguns shows coletivos. O Raul Elvanger, que estava exilado, acabava de retornar aos pagos. O Cláudio Veracruz, pelo Grupo São Quatro, e o Nando Dávila, pelo Juarez Fonseca Me Falar. Ficamos ali, sei não quanto tempo, nos reconhecendo, falando como seria o disco Paralelo 30, comentando sobre as nossas canções escolhidas, os estilos de cada uma e o futuro da música em Porto Alegre. Nos despedimos, combinamos um novo encontro antes de começar as gravações, descemos a breve escadaria, abrimos o portão de ferro da gravadora Isaac, subimos a ladeira e entramos na cidade para sempre. Recordo nítido da última cena desse filme. Se deu bem quase na esquina com a Rua da Praia, logo depois que todos se foram. Bebeto e eu ficamos conversando, sem medo do tempo. Os dois juvenis, arrebatados de sonhos e dúvidas. Estava a amizade nascendo, plena de 50 anos. Essa é uma parceria que eu fiz com ele, mandei uma letra, já com um pedaço da melodia. Disse: Bebeto, faz uma carpintaria aí.
durante a música eu vou mostrar para vocês onde é que ele entrou. Sei o teu segredo onde está. Deixa a paixão revelar, pro céu inteiro estrelar, e o amor sem medo se vê derramar. Sim, preciso foi te encontrar. Pensava só em te ver, me encantar. Sim, a vida assim que te fez, cuidou que o amor fosse em ti seu lugar. Deixa tua voz cantar, ai, deixa minha voz entrar no teu silêncio por saber onde ele está. Pro sol bater em ti, pro sol bater em mim, até o tempo não saber como contar. Se te pertenço, se ainda me queres, guardo contigo o teu segredo, amor. Deixa a vela solta no mar, a vela solta no mar. Me deixe lá, me deixe por lá. Aí entra o Bebeto, bem nessa frase, que é bem tudo ele. Deixa a vela solta no mar, a vela solta no mar. Me deixe lá, me deixe por lá. Vamos junto? Deixa a vela solta no mar, a vela solta no mar. Me deixe lá, me deixe por lá. Deixa a vela solta no mar, a vela solta no mar. Me deixe lá, me deixe por lá. Deixa a vela solta no mar, a vela solta no mar. Me deixe lá, me deixe por lá. Deixa a vela solta no mar, a vela solta no mar. Me deixe lá, me deixe por lá. Deixa a vela solta no mar, a vela solta no mar. Me deixe lá, me deixe por lá. Ai, que lindo, Gabriel. Como não poderia não estar aqui? A gente vai... E uma coisa que a gente adora fazer no Sarau Voador é ler uma letra de música, porque a gente, muitas vezes, a maioria de nós, canta músicas anos, a vida inteira, e não se dá conta do que a gente está cantando. E algumas vezes isso chega a ser quase grave, né? Porque a gente vai, às vezes, olha a letra e diz, meu Deus, o que eu estou cantando? Desde pequeno. E aí... A gente, naquela primeira edição que eu contei pra vocês, que o Bebeto fez parte, uma das músicas que ele escolheu pra gente cantar foi Nas Pegadas das Porto Alegre. E aí a gente vai ler essa letra pra vocês. Pegadas, de Bebeto Alves. Nas pegadas das minhas botas, trago as ruas de Porto Alegre, e na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. Caminhando pelas ruas de uma cidade americana, eu percebo que não quero migalhas, nem tampouco medalhas. Isso tudo é ilusão. Vendo as mesmas mentiras num país desenvolvido, armado até os dentes para a guerra, me dói o coração perceber a situação em que estamos envolvidos sem perspectivas de qualquer solução. Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre, e na cidade dos meus versos o sonho dos meus amigos. É quando eu penso na razão que nos leva a acreditar que estamos mudando um país. Uma voz vem lá de dentro e me diz que o sistema, no fundo, é o mesmo.
e em nós se perpetua. E não cabe mais aqui e agora essa máquina que nos fez aprendiz de um poder vagabundo. Nas pegadas das minhas botas eu trago as ruas de Porto Alegre e na cidade dos meus versos o sonho dos meus amigos. E não podemos mais desperdiçar energia. Adoro essa frase. Não podemos mais desperdiçar energia com uma vazia retórica estética, amordaçando o grito de um coração que luta contra toda falta de perspectiva e informação do pensamento, abatido pelos mísseis imperialistas dentro de sua própria nação, com toda a falta de cultura, sensibilidade, amor, respeito e educação. Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre. Na cidade dos meus versos eu trago o sonho dos meus amigos. E eu fico puto ao constatar que desperdiçamos tempo parados em segredo, bebendo no bar que nos feriu a memória e nos tirou a força humana. O único sentido de revolução do ser. Objetivo intrínseco de um homem novo de qualquer geração. Para toda e qualquer falta de possibilidade, tem que haver reação. Nas pegadas das minhas botas, trago as ruas de Porto Alegre e na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. E agora eu sei o que nos ensinou a esperar inutilmente. Foi a burocracia, o misticismo e a religião. Esperar por Deus, por alimento e pão. Esperar que as coisas mudem num próximo momento. E eu atento contra a culpa e o sofrimento judaico-cristão, contra toda dúvida e medo, com muita insatisfação. Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. Caminhando pelas ruas de uma cidade americana, eu lembro o poeta Duclos que disse: estar a salvo não é se salvar. E eu complementaria: hoje em dia, se sentir salvo é esperar pela salvação. E nada nos salvará um dia, ainda nos aniquilarão. Parodiando Russians do Sting, eu também diria então: espero que os brasileiros amem seus filhos de coração. Nas pegadas das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos meus versos o sonho dos meus amigos. Ah, não, canta um pedacinho pra Das minhas botas trago as ruas de Porto Alegre. Incrível. Ontem eu estava comentando aqui também, depois dessa leitura aqui meio encenada nossa, essas pegadas chega a ser até, eu acho, que ela é tristemente atual. É uma pena que ela seja ainda tão contemporânea, seja tão moderna. 30 anos depois. 30 anos depois ela parece que foi escrita ontem, porque fala de coisas que aconteceram ontem. E algumas ainda estão acontecendo. Ai, meu Deus. Bem, gente, a gente vai ler um pouquinho mais do Bebeto pelo Nelson aqui. É isso, né? Eu já perdi aqui no meu... Não, tá certo. Hoje foi tudo. Hoje fui eu. É a quinta página. E minha na verdade é tu. Não é tu. É tu que abre. Peraí, só um pouquinho. Aqui, ó. Ele já vai falar. É verdade. Vocês não têm ideia do que é a voz desse cara. Aqui, ó. Mais. A minha? Não, já me achei. Já me achei. Pano rápido, que é o que tinha que ter acontecido mesmo agora, para poder voltar, né, no ponto certo. Pano rápido. Início desse século. Nas muitas e boas andanças que tivemos pelo planeta, shows pela Europa, conjuntos com os queridos Gelson Oliveira e Antônio Villeroy, eu ficava admirado por seu nenhum estranhamento, pasmar ou fobia para com as urbes da além-mar. Tu sabe aquele sujeito que é um cidadão do mundo? Aquele papo de pertencimento de território? Pois ele era esse civil cidadão inteiro.
não se sentia forasteiro em algures nenhum. O novo, para mim, sempre esteve com o Bebeto. O Bebeto é parabólico. Uma vez falei isso para ele. Ele disse, uruguaiana. Ela é cosmopolita. Marinheiros, cariocas, contrabando, povo árabe, turco, castelhanos, bugres, fronteira, alguém chegando, alguém partindo. Mais pampa é o caralho. Lá estava eu seguindo com o Bebeto por aquelas, para mim, geografias estranhadas e desconhecidas, e ia com ele, doido de felicidade e seguro, pois estava de braço dado com a sua admirável desenvoltura e da gema da sua coragem. E não só foi por lá. Fui de braço dado com ele por toda a vida. Viva Bebeto Alves. La 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 la. Uma canção onde tudo é desatenção, tamanha dispersão, onde o meu coração vaga. Uma canção onde tudo é desatenção, tamanha dispersão, onde o meu coração não quero mais falar sozinho em meio à multidão. Quero o vento batendo em meu rosto e você me pedindo perdão por mais essa canção. Mais uma canção eu fiz por você não saber nada. Mais uma canção sim, por você não estar afim. Em vão, mais uma canção eu fiz por você não saber nada. Mais uma canção sim, por você não estar afim. E então, mais essa canção, mais essa canção. Onde tudo é desatenção, tamanha dispersão, onde meu coração mais uma canção, onde tudo é desatenção, tamanha dispersão, no meu coração. Não quero mais andar sozinho em meio à multidão. Quero ver batendo em meu rosto, você me pedindo perdão por mais essa canção. Mais uma canção eu fiz por
não saber nada. Mais uma canção sim, por você não estar afim. E em vão, mais uma canção eu fiz por você não saber nada. Mais uma canção sim, por você não estar afim. Então, mais uma canção, mais essa canção. Como um domingo, eu não vou morrer, eu não vou morrer. E isso é um absurdo, sob esse viaduto, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Chuva, Como um domingo, aí chora mesmo. eu não vou morrer, Eu não vou morrer. Isso é absurdo, sobre esse viaduto, eu não vou morrer. A cidade escura deve estar a apodrecer, mas vem a chuva, vem, 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 as pedras rolar. Rolam pedras sim, rola em mim, eu não vou morrer, desaparecer, a palavra fim, baby, escrita em algum lugar. Pelé disse love, love, love. Pelé disse love, love, love. Não vou morrer. Que maravilha. Emocionante mesmo. Ai, meu Deus. Tem que chorar mesmo. Não vai fazer morrer Daqui a mesmo. pouco ela entra no palco aqui, meu Deus. Ainda mais depois dessa chuvinha, que também é uma chuva de nada. Não é isso. Não é isso que vai parar tudo aqui. Bem, gente, Agora nós- vocês vão ouvir uma voz. Pois é, agora é a hora da voz. Nós estamos já nos encaminhando aqui para o final, mas antes nós vamos ouvir. Nós vamos ter que fazer uma temporada disso, gente. Um show, uma série. É, uma série. Aguardem. Mas agora é o momento, então, da gente chamar aqui a voz. O Alexandre Carvalho A21, né, como eu disse no começo do nosso sarau, ele faz a crônica visual aqui dos nossos encontros.
e já fez esse trabalho bem bacana aqui, que ele vai falar. Primeiro mostra, né, dá uma tirar aqui, já dá pra ver. Eu acho que dá para ver, né? E eu queria então que tu falasse, Alexandre, primeiro tu desses, né, a tua saudação aí, diz como é que o pessoal também te encontra nas redes sociais, que é fácil, eu sei que tu tá em tudo que é lugar, e fala sobre... Tá disponível para fazer locuções também, agora eles vão ver. Tu vai ter que te puxar agora, tu vai ter que fazer uma voz. Olha aí. Boa noite. Baixo profundo. Sentiu? Chegou a tremer. Baixo russo. Bom, a minha inspiração, obviamente, Bebeto Alves, mas assim, porque eu fiz ele, eu acho que sempre achei ele um artista múltiplo, que é o que ele é mesmo, né? E aí, então fiz ele múltiplo aqui na minha tela. E sempre fui um profundo admirador do Bebeto e as músicas... Hoje, aliás, ontem e hoje eu passei o dia inteiro cantando as músicas em casa, onde eu estava o tempo inteiro. E esse é um processo que eu uso para o meu trabalho, para me inspirar. Geralmente eu vou, eu escuto, vejo, assisto, leio, dependendo de quem é, por um bom tempo, e depois eu espero, e aí depois só deixo fluir, né, com toda a informação. E para quem quiser me encontrar, então, nas minhas redes sociais, @alexandrecarvalho.a21, aí acha tudo, né? @alexandrecarvalho.a21. E também aproveito para dizer que eu comecei a tatuar, então, quem quiser tatuar também, agora eu comecei hoje, de novo, voltei a tatuar. Outras essa que é a questão, né? Mas tu faz várias coisas. Não, na verdade eu faço uma coisa só que eu uso várias telas, né? Tem várias maneiras, né? Posso usar uma tela, posso usar papel, posso usar corpo humano. Então é isso. A tela da tela. E lembrando, né, gente, que as telas que o Alexandre produz aqui nos nossos encontros, nossos saraus, elas são à venda, são disponíveis. Então, se vocês quiserem adquirir esse trabalho, pode falar aqui com o Alexandre depois aqui do sarau, ou né, se for o caso, se não for vendido agora no momento, também entrando em contato pelo @, né, nas redes sociais. O @. A gente costuma dizer, né? Ele é o nosso. Ele é o cara. Ele é que ganha, né? Ele é que ganha. Ele sempre vende as telas, assim. Já teve edições que teve leilão, né? Um negócio assim, desesperador. Não, e ele tem quadros incríveis, a maioria ele vende no Sarau Voador, porque são realmente excelentes. Mas tem poucos à disposição, então, e que cabe vocês verem. Tem também, nós temos várias redes do Sarau, várias redes, é ótimo, né? Tem o Roger dançando no TikTok também. A Débora no Tinder. Eu no Tinder. Não, brincando, tem YouTube, tem Instagram e tem vários quadros do Ali. E aproveitar para dizer que o que ele fez ontem tá na nossa lojinha, que a gente adora ter a nossa lojinha, que tem vários produtos, além das imagens do Alexandre Carvalho, tem CDs dos guris maravilhosos, meus ídolos, Nelson de Castro, Gelson Oliveira, tem o meu livrinho Baile das Letrinhas, para pintar, para colorir, das crianças, tem CD de Mário Quintana, tem camisetas do Sarau Voador. Então aproveitem, façam as suas compras ao sair daqui. E a gente está quase terminando, né? E eu vou ler aqui para vocês um texto também que eu achei incrível, que fazia parte dessa entrevista, né, Roger? Que o Roger me mandou, da revista Parentes. Que diz assim: acho que a minha música não vem só da música exatamente, mas de muitas outras coisas, de muitas influências. Ela vem dos livros, da psicodelia, do uso de drogas alucinógenas, de reflexões por uma nova configuração social e comportamental, por uma negação do consumismo, das bandeiras setentistas existenciais, enfim. Acho que eu me inventei. Fui e sou um produto de todas essas coisas. Eu renasci nesse período. Acho que sempre me utilizei da música para me expressar, para criar. A música não me escolheu. Eu escolhi ela.
Acho que o meu canto e a minha composição vêm daí. Vou morrer depois da chuva, como um domingo. Não vou morrer, não vou morrer. Isso é um insulto sobre esse viaduto. Não vou morrer. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Então, realmente, como a gente já disse aqui, estamos encaminhando por final, mas daqui a pouco vocês vão ser convocados. Quem já sabe o sarau, já veio ao sarau e sabe disso, é uma obrigação cívica, que é cantar o hino do Sarau Voador. Nós vamos ensinar o hino para quem não sabe ainda, é muito simples, mas vocês estão exigidos que acompanhem a gente aqui, ainda mais que esse grupo luxuoso que está hoje fazendo a música do sarau. Mas antes, então, de encerrarmos, eu queria fazer os agradecimentos da nossa ficha técnica, porque somos um bando e muitos outros, e queria começar agradecendo ao Instituto Ling pelo convite, pela recepção. Já, como eu disse também antes, nós já tivemos aqui outras vezes, e sempre somos recebidos com muito carinho, com muito profissionalismo, com muita gentileza. Então, a equipe de técnica e de produção da Julio e o Fábio, excelentes. Muito obrigada. Julio! Lá no fundo. Muito obrigado, gente. Larissa, Laura, todas. Todo mundo. Novamente agradecer ao Porto Verão Alegre, que renovou esse convite conosco. E o festival realmente está incrível, está cada vez mais extenso. Daqui a pouco vai ser Porto o ano inteiro alegre, porque, né? Seria maravilhoso. Ainda que seja. Não, é um desejo mesmo. Então, obrigado, Porto Verão Alegre, Peretas, Vitor Castiel, aí, que tocam esse festival bravamente. E, claro, agradecer muitíssimo a presença de todas e todos vocês aqui, cantando junto, ouvindo os nossos convidados, se emocionando com a gente. Foi muito legal. Obrigado, gente, pela presença de vocês. E as pessoas que também estão com a gente desde sempre. Esse sarau só alça voo por conta de uma tripulação que pega feminina. Junto. E claro que feminina, né? Óbvio, porque senão não saía do chão. Os machos só ficam aqui no palco, porque por trás é a mulherada. Mulher, vocês vão ver agora. Então, a apresentação e a curadoria é da comandante Débora Finocchiaro, comigo de copiloto. Eu queria que vocês dessem um aplauso caloroso novamente para os nossos convidados de luxo, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira. Aproveitem o aplauso, continuem para aplaudir o Alexandre Carvalho A21, fazendo essa pintura ao vivo. E nós temos, então, vou elencar esse grupo, né, de mulheres superpoderosas que tocam o sarau com a gente. A produção é da Débora Bregalda e da Companhia de Solos de Bem Acompanhados. Assessoria digital da Gabriele Gazatrina. Gabi, aqui. Assessoria de imprensa Graziele Binkowski. O hino do sarau que vocês vão cantar em instantes é um trecho da música Todo Mundo Pro Mundo, que é de autoria da Laura Finocchiaro, que é grande cantora, compositora, guitarrista, irmã. Irmã dele também, filha dela. Aqui, ó. Aqui. Família inteira. Cunhada dela. Coordenação de produção, roteiro e direção geral de Débora Finocchiaro. E nós temos alguns parceiros culturais, como o site que eu escrevo, né, o site Roger Lelino, que faz parte do Grupo Matinal Jornalismo, do qual também integra essa revista virtual, eletrônica, que a gente falou aqui, que é a Parêntese, em que esses textos aí, alguns que a gente leu,
foram publicados lá. Então, também temos como parceiro a Fest Poa Literária. E a realização é da Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Muito bem acompanhado. Companheira Débora, ensine então esse povo sofrido a cantar com a gente. Olhem só. Então, aconteceu uma coisa. A gente quis... O nosso lema é junta todo mundo que é pro mundo melhorar. E aí, anteontem de noite, eu tive uma ideia. Ai, vamos juntar com uma música do Bebeto, que é a que eu mais amo, de todas. Vocês vão ver qual que é. E aí os guris toparam. Ai, será que eles vão topar? Aí toparam. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Mas antes a gente vai ensinar pra vocês uma letra muito simples, que é assim, a nossa parte didática, né, Roger? Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo, que é pro mundo melhorar. Agora vocês. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo, que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo, que é pro mundo melhorar. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo, que é pro mundo melhorar. Se você deixar, Se você deixar, se você deixar, galinhão salgado, filho, levo daqui um brilho, um bronze na pele, nos olhos, suas calças. Rapaziada que tá indo ao sol, mas não poderá ir pra aí, não poderá ir pra aí. Galinhão salgado, filho, levo daqui um brilho, um bronze na pele, nos olhos, suas calças. de toda a Rapaziada que está indo ao sol, mas não poderá ir pra aí, não poderá ir pra aí. Galinhão salgado, filho, levo daqui um brilho, um bronze na pele, nos olhos, suas calças. De toda a rapaziada que está indo ao sol, mas não poderá ir pra aí, não poderá ir pra aí. Galinhão salgado, filho, levo daqui um brilho, um bronze na pele, nos olhos, o astral de toda a rapaziada que tá indo ao sol, mas não poderá ir pra aí, não poderá ir pra aí. Viva Bebeto Alves! Viva! Somos um bando e muitos outros! Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.